Caixa Martins, vou começar por ti e por esta mensagem de um homem que já disputou as primárias com António José Seguro e cuja relação, como todos sabemos, não é das melhores. Já deve ter prescrito, não é? Já foi há tantos anos, eu estou convencido que António Costa lhe terá telefonado pessoalmente a felicitá-lo por esta eleição. Acho, de qualquer forma, que vale a pena sublinhar quem tenha acompanhado a cobertura internacional de jornais e televisões da Europa nos últimos dias, quando já se percebia que a vitória ia ser de António José Seguro, que há uma ideia de uma espécie de exceção portuguesa. Tem havido um percurso para a direita nos vários países, nomeadamente em Espanha também, hoje há eleições regionais em Espanha e em Aragão, e estava-se à espera, o que é verdade, que em Portugal, no fundo, temos uma situação em que os eleitores de direita, em vez de votarem na direita populista, votaram num candidato da família da esquerda. E eu acho que isso é o que retrata a posição. Já se sabia, não é? Há 3 ou 4 dias que isso acontecia, portanto, digamos que o resultado de hoje não é uma surpresa é uma surpresa em relação a 4 ou 5 meses atrás, mas não em relação a 4 ou 5 dias. Em relação às sondagens, de algum modo, permitiram-nos sempre acompanhar. Já na primeira volta tinham sido bons indicadores e desta vez estão bem. E elas assinalam uma coisa muito interessante nos últimos dias, que é o seguinte: como as pessoas estavam muito preocupadas com a calamidade, e a calamidade enchia os telejornais, os médias praticamente passaram para segundo plano a campanha eleitoral, foi muito difícil aos candidatos fecharem a campanha. Ou seja, os últimos 3 ou 4 dias são geralmente dias de mobilização. Dias, quase não existiu campanha. Exatamente, dias de mobilização não foram, não é? E eu acho que o fator mais relevante para uma aceleração, ou seja, para que apesar de tudo haja menos abstenção e haja mais votos em António José Seguro, foi a comunicação de Luís Montenegro, primeiro-ministro, na quarta-feira ou na terça-feira passada, e depois as 2 ou 3 presenças que ele teve a seguir. Isso conciliado com os últimos dias de Marcelo Rebelo de Sousa, do nosso presidente. Isso beneficiou António José Seguro? Sim, eu acho que... Mas porquê? Porque transformou a abstenção em votos, não é? Ou seja, a ideia de que o sistema funcionava, a tranquilidade, a estabilidade, a ideia que as coisas estavam a correr bem, porque nós tínhamos do outro lado um candidato, que era André Ventura, que era um candidato que está sempre a desafiar o sistema e está sempre a colocar problemas ao sistema. Digamos, a candidatura de André Ventura foi sempre nesse sentido, incluindo na calamidade que nós tivemos nos últimos dias. Eu tenho que ir aqui ao João Gabriel. João, de que forma é que o facto de não ter havido praticamente campanha nestes últimos dias, devido aos efeitos das várias tempestades que assolaram o país, de que forma é que isso acabou por beneficiar António José Seguro? Eu não sei se beneficiou, eu acho que não havia maneira de haver campanha depois do que aconteceu na quarta-feira da outra semana. Eu acho que os eleitores, a opção foi muito clara. A estabilidade contra alguém totalmente desconhecido e que ameaça implodir o sistema se tivesse ganho, a partir de Belém. E, portanto, é muito interessante que ouvimos há bocadinho. André Ventura chegou à sede de campanha, mas ao contrário do que tem feito em eleições anteriores... Entrou pela garagem. Entrou pela garagem. Portanto, é o primeiro... Que é algo que não costuma fazer. Entra sempre pela porta principal. É o primeiro sinal de um grande desconforto. Estamos a ver, aliás, essa imagem é sinal de André Ventura a chegar e a entrar pela garagem. Enfim, o tempo também poderia ser uma explicação. É um sinal de ressaca, não é? A chover, é um sinal de grande desconforto, principalmente quando nós pomos em cima da mesa este número, 3.459.000 votos. E é aquilo que praticamente certo, estou convencido, o António José Seguro vai conseguir ultrapassar o resultado de Mário Soares em 1991. É o número em votos absolutos, a melhor votação de sempre numa campanha presidencial, que foi de 91 do Dr. Soares. E é extraordinário que André Ventura, além desta diferença a nível de votos, também perde para o candidato que acusou durante a campanha eleitoral de ser um candidato sem ideias, de ser um candidato melhoral que não faz bem nem faz mal, e portanto, efetivamente, é uma grande ressaca que ele vai ter, porque ele garantidamente estaria à espera de perder, não tinha a ideia de ganhar, mas não tinha a ideia da diferença de votação que, efetivamente, até pelos últimos dias e pela preocupação legítima de que a abstenção fosse muito elevada. Deixa-me falar um pouco dessa campanha de Mário Soares contra Basílio Horta. Há muitas pessoas que não têm a minha vetusta idade e, portanto, não saberão. Foi contra Basílio Horta, pelo CDS, pela direita.
Basílio Horta é uma pessoa super civilizada, mas naquele momento fez um papel de André Ventura, uma coisa estranha, que ele depois mais tarde até, digamos, se arrependeu e pediu desculpa. Ele acabou, aliás, numa Câmara Municipal eleito pelos socialistas, a Câmara Municipal de Sintra. Mas o interessante é que nessa altura Basílio Horta fez o que fez agora André Ventura, foi tentar destabilizar a candidatura de Mário Soares, e isso só fez mobilizar eleitores. Porque nós temos que ter a noção que quando comunicamos coisas que nos parecem favoráveis, muitas vezes estamos a comunicar coisas que são favoráveis aos nossos opositores. E neste caso aqui, também aconteceu isso. Ou seja, quem fez grande parte da campanha, eu dizia no princípio da campanha eleitoral que António José Seguro não precisava fazer uma grande campanha, porque André Ventura ia fazer a campanha pelo André Ventura e pelo António José Seguro. E foi o que aconteceu. É um pouco o que aconteceu. Ou seja, quem procurou definir António José Seguro, aquilo que para muitas pessoas pode ser negativo, para outras é um atributo. Ele dizia, ele é muito sereno, isso é um atributo. Ele não tem a energia que eu tenho, isso é um atributo. Ou seja, para muitos eleitores, aquilo que parece ser negativo, não é positivo. E, portanto, desse ponto de vista, há uma certa... Com o André Ventura, essas diferenças ficavam ainda mais vincadas. Exatamente. Portanto, eu lembro-me agora, a candidatura de Basílio Horta, nessa altura, foi muito parecida, não em termos partidários, mas, enfim, da direita, a mesma, da extrema da nossa direita, e isso fez com que muitos eleitores fossem votar em Mário Soares. Este resultado dá-nos uma garantia, Marisa, que é a lei laboral, tal como ela está, morreu. Portanto, foi uma das promessas de António José Seguro em campanha e ele garantidamente quer cumprir a promessa. A segunda é que o primeiro ano vai ser dedicado à saúde e vamos ver em que termos. António José Luís Carneiro já sinalizou a disponibilidade do Partido Socialista há pouco, aquela intervenção que fez. Saúde, habitação e segurança.